Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, em Malta, em Portugal e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de isolamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E o nosso convidado de hoje é o Reinaldo Bugarelli, fundador do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e sócio-diretor da Tchai Consultoria e Educação. O Reinaldo, ele é educador e atua na área social desde 1978 com temas de direitos humanos. Em 2013, ele fundou o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, onde atualmente é o secretário executivo. Carinhosamente, a gente chama o Reinaldo de Rei, que ele é um grande amigo nosso. Então, Rei, seja super bem-vindo. Você que atua na pauta de direitos humanos desde os anos 70, conta um pouquinho pra gente dessa sua história e do envolvimento com o tema. Antes de dizer que alegria, que coisa boa estar aqui com vocês, duas pessoas muito queridas, né? Nós somos parceiros, concorrentes, estamos aí ajudando a nossa sociedade, o nosso ambiente empresarial a trabalhar cada vez melhor esse tema. E essa é a minha história, né? Prestar serviço, ajudar nesse tema, a gente evoluir com a questão de direitos humanos, uma das faces desse tema bem positiva é de diversidade, a gente melhorar, eu busco, né, melhorar como pessoa ao trabalhar esse tema, né? E é isso que a gente compartilha aí com as diferentes organizações onde eu trabalhei, a ONU, a governos, a organizações não governamentais. Uma das coisas que eu procurei fazer por crença pessoal, por coisa, é sempre juntar gente. Por isso o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, mas não é algo estranho para mim que sempre busquei juntar as pessoas, porque esses temas complexos exigem o que a gente está fazendo agora, juntos pensar sobre isso, agir sobre isso, né? Qualquer solução passa muito pelo coletivo, por mais que você individualmente se esforce. Perfeito, muito bom, Rei. Como o João falou, mais do que um apelido, te chamar de Rei é também te reconhecer como uma grande referência para o trabalho que a gente faz, como um parceiro incondicional e referência absoluta quando o assunto diversidade e inclusão é trabalhado aqui no Brasil. Como o João mencionou, Rei, você começou sua trajetória em 78, né? Já faz bastante tempo. Quando a gente pensa na questão LGBT especificamente, quais são as principais diferenças que você observa entre o contexto atual, 2020, e a década de 70, quando você começou? Aliás, as diferenças e as similaridades. A diferença grande, né? Eu acho que a gente tirou o tema, que era toda a luta dos anos 70, do movimento LGBTI+, na época, nem esse nome tinha, né? Mas era toda a tentativa de dar visibilidade para o tema. Eu acho que isso a gente conseguiu, essa é a grande diferença. A gente conseguiu colocar o tema na mesa, a gente colocou para a sociedade uma discussão diferente, o que na época era vivido bem de forma, vamos dizer, clandestina, escondido. A sociedade estava no armário, né? E hoje a gente vê essa diferença. Há uma questão do respeito, né? Com a visibilidade vem a questão do respeito. Não só a sociedade nos respeitando, mas a comunidade LGBTI+, também conseguindo ensinar, né? Como é que a gente quer ser respeitado. Então isso, a visibilidade permite o diálogo, permite que a gente possa tratar do assunto na mesa, né? Da cozinha da casa da gente, na mesa da empresa, nas mesas dos bares, e não só entre nós, né? A turma, né? LGBTI+, mas dialogando com um mundo de pessoas não LGBTI+, que também agora passam a falar sobre esse assunto, né? Deixou de ser, como era antes, uma questão moral, no sentido de moralista mesmo, né? Isso daí é das suas... é um estilo de vida.
era tido muito assim, né? Às vezes o próprio movimento, as próprias pessoas que pensavam o tema tratavam como um estilo de vida. Não é um estilo de vida, não é uma questão da moral da pessoa, passou a ser um assunto da cidadania. Eu acho que esse foi o avanço, isso se expressa também nas leis, mas não apenas, né? Nos costumes, no jeito da gente estar na sociedade, da gente viver, e de a gente se olhar, né? E se dar bem com a gente mesmo, não só com os outros, né? Perfeito, Rei. E em que pese essas conquistas que você mencionou, e acho que aqui ao longo da nossa conversa a gente pode até elencar algumas delas, né, que são recentes e que vieram todas aí, ou a maioria pela via do STF, a gente sabe que também enfrentamos desafios hoje, né? Você começou ali há 42 anos a sua militância num contexto de ditadura militar. Hoje a gente está numa democracia, mas também num contexto de autoritarismo crescente. O que você reconhece de similaridades entre aquele cenário e o atual? É muito parecida a situação, infelizmente, né? Para alguém que vem como eu lá de trás, né? A gente já escutou, nós já tivemos essa oportunidade de escutar o João Silvério Trevisan, que é meu líder, né? Na época ele era o nosso líder maior. E então você vê assim quanta coisa parecida, né, que tem, que é essa conversa autoritária e sempre baseada nos costumes, né? O autoritarismo ele não vem só em cima de uma tradicional visão sobre esquerda e direita, da forma como a gente entende os direitos dos trabalhadores, isso, aquilo, mas é sempre uma pauta sobre a moral, os costumes, né? Então a gente está vendo se repetir isso agora, e isso que era o genial, vamos chamar assim, do movimento social naquela época, no final dos anos 70, que nós todos estávamos ali na luta contra a ditadura e ao mesmo tempo afirmando as nossas identidades, vamos chamar assim, como uma forma de melhorar o todo. Que se houvesse a saída que a gente queria da ditadura, a sociedade seria melhor, não por conta a decretação aí da democracia, mas uma democracia que considerasse as nossas realidades. Hoje, infelizmente, a gente se vê de novo lutando por questões básicas, né? E o fato da gente ter mais visibilidade do assunto estar na mesa não quer dizer que as questões são resolvidas, mas a gente tem que dar valor a isso, porque mudou um paradigma, né? Então, hoje a gente tem uma musculatura, vamos dizer, política, muito melhor até para enfrentar um governo autoritário, com posturas, né, que, evidentemente contra direitos humanos, posturas e práticas, né? Então hoje é uma turma, uma juventude, que eu sei que vocês também ficam atentos a isso, né? O João quase é parte dessa juventude ainda, mas a gente está lidando com gente muito mais jovem, né, do que nós, e eu sobretudo, e é impressionante como eles têm muito mais condições de enfrentar hoje esse momento, com muita tristeza, assustados, com medo, mas a gente tem essa similaridade, vamos dizer, com um componente extra bom, que é uma turma com mais preparo, com mais condições de enfrentar isso de um jeito bacana, né? Legal, Rei. E a gente falou um pouquinho no começo sobre o Fórum de Empresas e Direitos LGBTIs, e eu também tive a honra de poder compor o comitê gestor junto com você há alguns anos, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa história, sobre a ideia também de lançar o Fórum. Como surgiu essa ideia, qual que era o propósito original, e contar também um pouquinho sobre o escopo do Fórum, o que ele faz hoje, o que as pessoas podem esperar dele. Nós três aqui, né, isso é bacana esse encontro, porque nós três aqui temos a vida muito marcada pelo Fórum, né? O Fórum nos marcou muito. Quando diz que eu criei o Fórum, é verdade, eu era o consultor na época, eu era muito solitário, que bom que existem vocês hoje, né? Porque era uma solidão muito grande, então eu tinha que definir algumas estratégias também no tema, no ambiente empresarial brasileiro e tal. E uma coisa que eu intuí ali no final dos anos 2000 foi que era preciso criar fóruns empresariais. O Fórum LGBTI+, surge como um dos fóruns que eu ajudei a criar, e por ser homem, gay, acabei ficando, né, mais próximo desse fórum e agora, como você falou, como secretário executivo. Mas a ideia era reunir as empresas, portanto as pessoas que estavam ali LGBTI+, ou não,
Tanto é que eu acho que mais da metade das pessoas que estavam na fundação do fórum eram líderes de programas de diversidade, não eram necessariamente pessoas LGBTI+. E 16 empresas. E com essa ideia de reunir em torno de uma agenda, porque reunir para networking também tudo é válido, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e isso há espaços para isso, e eu defendo e dou muita força para que existam networkings, né, de empresas, isso é bem bacana, mas era algo mais, a gente queria se comprometer, né, com uma jornada para avançar nos números, para avançar nos temas, na qualidade das relações, na qualidade da demografia, enfim, para que a gente pudesse avançar. E outro elemento aí importante desses fóruns é a governança, que ele tivesse uma governança como você disse, né, fui membro do comitê gestor, a gente foi aprimorando essa governança cada vez mais para que as pessoas pudessem participar bastante. Então hoje a gente tem o comitê de presidentes, que são eles que estão dando cada vez mais as diretrizes, as orientações centrais. O processo de planejamento desse ano que vocês têm ficou bem rico por conta disso, uma participação grande porque um sistema de governança. Ainda não estamos lá do jeito que eu imagino, né, que a gente poderia chegar a ter mais participação ainda, mas a gente avançou bastante. Por quê? Porque é um tema complexo e exige um enfrentamento disso a partir do ambiente empresarial de um jeito muito articulado, muito seguro. Os 10 compromissos orientam o nosso caminho, as decisões. Tudo que a gente faz, a gente sempre olha para os 10 compromissos para saber se a gente está fazendo o que, né, cumprindo com o propósito do fórum. E estamos avançando. Acho que a gente colocou, e aí eu, quando falo a gente, estou incluindo vocês e essas milhares e milhares de pessoas, né, das empresas que participam do fórum, nós conseguimos botar uma voz empresarial para falar do tema dos direitos humanos LGBTI+, que não existia, né? Perfeito, e acho que vale a pena compartilhar aí com o nosso ouvinte, que talvez não seja tão familiarizado com a pauta de diversidade nas organizações, que esse tema não é propriamente novo, mas ele cresceu bastante no Brasil nos últimos anos, e uma das razões é justamente iniciativas como essa, liderada pelo Reinaldo, né? O fórum existe desde 2013, certo, Rei? Sim, desde 2013. Né, reunindo aí hoje uma quantidade significativa de empresas, tem uma organização, uma articulação primorosas, e isso realmente ajuda o meio empresarial a avançar nessa pauta. João, como mencionou, fez parte do comitê gestor do fórum. Eu me lembro de ter ido numa das primeiras reuniões lá no HSBC, acho que em 2015 ou 2014. Então, realmente, o fórum ainda tem esse impacto super positivo na agenda de diversidade e na nossa vida em particular. O Reinaldo falou pra gente um pouquinho sobre a governança, né, do fórum LGBTI+, e eu acho que dos fóruns, um fórum LGBTI tem uma estrutura muito admirável, né? A gente tem, como o Reinaldo falou, o comitê de presidentes, a gente também tem comitês de comunicação, do jurídico, de RH, é uma estrutura de governança bem robusta. E com base nos 10 compromissos que o Reinaldo também mencionou, acho que vale mencionar alguns deles para vocês que não conhecem. Eu gosto muito do primeiro compromisso, que é comprometer-se a presidência e os executivos das empresas com respeito e promoção dos direitos LGBTs. Depois, quando você vai entrando dentro desses compromissos, o 4 fala sobre sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTs. O 6 fala de promover esse respeito tanto na comunicação quanto em marketing das empresas. Então, é uma maneira de conseguir alinhar as organizações que estão trabalhando no tema para que sejam coerentes e consistentes no tema, né, Rei? A minha pergunta ia exatamente nessa direção. Você começou a falar para a gente que as empresas reassumiram um compromisso na temática de diversidade LGBTI+, no âmbito da pandemia, mas a gente ainda vê, infelizmente, alguns exemplos de algumas empresas que estão ou pausando o seu programa de diversidade e inclusão ou dando alguns passos para trás com a justificativa de que agora é momento de focar no negócio. Diversidade deixa para depois. Aí a pergunta que eu deixo para você é, mas se diversidade era valor para a companhia, por que estão pausando os programas de diversidade? Diversidade não agrega valor? Que análise que você faz desse tipo de comportamento, que eu diria que é até reativo por parte de algumas lideranças empresariais? Ele é revelador, né? A crise que a gente está vivendo é reveladora, né?
e das nossas posturas, das nossas crenças, dos nossos valores. Para as empresas, ou seja, essas pessoas que lideram as empresas, não é diferente. E vão pagar um preço, né? Por isso, o Mário Sérgio Cortella, essa semana, deu uma entrevista no Valor Econômico, eu estou falando de mais de meses, né, atrás, ele deu uma entrevista falando que no fim do túnel, como é que nós vamos sair dele, né? Como vencedores, ele usou essa expressão, como vencedores, ou seja, enfrentamos um vírus e ganhamos umas batalhas, né, no sentido de não perder nossa humanidade, da gente não perder aquilo que era valor. Valor é aquilo que pesa na hora de você tomar decisões, de você realizar escolhas, senão não é valor, né? É só uma declaração. Ou nós vamos sair como sobreviventes que se arrastaram aí, né, que não fez. As empresas estão em diferentes níveis de maturidade em relação à diversidade. Há empresas que, infelizmente, agora a crise chegou e elas ainda não tinham amadurecido, né? A reflexão e a prática sobre a importância da diversidade, não como um projeto a mais, mas como uma maneira de ser, de olhar, de viver, de se relacionar com seus diferentes públicos. E isso é negócio, né? Contratar bem é negócio, não demitir, que é uma preocupação que eu tenho agora nesse momento, e a gente está passando para as empresas, cuidado com as demissões, a empresa que infelizmente está tendo que demitir, vamos dizer assim, né? Ou as que muito rapidamente estão demitindo, sem compromisso algum, seja como for, olhe para quem está saindo, para que não sejam os mesmos de sempre. Então, os diferentes níveis de maturidade estão definindo isso. E cabe dizer o positivo. E as empresas que estavam com diversidade já mais avançado, esse entendimento de que ela tem que estar na cultura, na maneira de ser, de fazer, de pensar, de se relacionar, impressionante como elas têm mais condições de passar por esse momento de crise que é terrível para todos. Terrível pela incerteza, terrível pelo impacto econômico, emocional, social, cultural, enfim, e dentro de um contexto governamental terrível, né? E que coloca a gente numa situação bem mais complicada, da gente não só estar preocupado com as perdas, né, que a gente está tendo e a gente está vendo, né, que é uma perda imensa, né, de gente, mas a gente poderia estar de olho nisso, né, vivendo esse momento de luto, podia estar celebrando cada descoberta da ciência sobre remédios, né, a discussão da vacina, e a gente está preocupado com a situação do país. Isso é uma questão que também me preocupa com o mundo empresarial, aí saindo um pouco da questão, né, uma das decepções que eu tenho e que faz parte do meu trabalho, acho que eu digo de vocês também, que é a gente ajudar essas empresas a falar, né, a estar na sociedade, a tomar posição. Tem momentos que não dá para você ficar neutro. Quando você é neutro numa história política contra direitos humanos, o preço que você vai pagar por isso, a história mostra, não é legal. E a gente ainda vê empresas que não só não entenderam o valor da diversidade, o compromisso com direitos humanos, como também não sabem agir em sociedade, ajudando na busca de caminhos, de soluções, também do ponto de vista político, cultural, social. Não é uma questão de golpe, de agir por baixo dos panos, isso daí sempre teve, né? O que a gente quer agora é uma atuação cidadã de todo mundo, inclusive das marcas, falando, se posicionando, dizendo o que é valor e o que não é, porque se é valor nós vamos ter que agir. E felizmente isso o Fórum Ajuda e outros fóruns, a gente está vendo, eles têm reunido uma liderança empresarial que começa a aprender isso, a se posicionar, a garantir que dentro de casa as decisões sejam tomadas em cima desses valores, né? Que isso é muito caro, é muito importante para a empresa e para os seus negócios, para a sua gente e para a sociedade. Né? Uma questão de coerência, né, Rei? A gente costuma dizer que quem não se posiciona é posicionado. Então, quer dizer, é necessário que as empresas se manifestem a favor da diversidade, direitos humanos, sobretudo, eu diria, nesses momentos difíceis que a gente tem vivenciado recentemente no país por conta de 3 crises que se somam, né? Crise sanitária, crise política e crise econômica.
O episódio de hoje é dedicado ao Dia do Orgulho LGBT, que acontece todo ano, no dia 28 de junho. A data faz menção aos acontecimentos de Stonewall, que era um bar frequentado majoritariamente pela comunidade LGBTI em Nova York nos anos 60. O bar existe até hoje, mas nos anos 60 esse era um local que era alvo de constantes batidas policiais. Um dia, a comunidade LGBT frequentadora daquele bar, liderada sobretudo por pessoas trans, imigrantes negros, latinos e mulheres lésbicas, resolveu se insurgir contra a violência policial, dando origem ao que se convencionou chamar de Revolta de Stonewall. Isso, um ano depois, em 28 de junho de 70, deu origem à primeira parada do orgulho LGBT. E desde então, a data é celebrada todos os anos, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT. Eu sei que você, Rê, é uma pessoa em especial que defende muito os benefícios da inclusão no ambiente corporativo. E a gente também conhece várias empresas que ainda não têm toda essa certeza sobre os benefícios que tanto a diversidade quanto a inclusão trazem para as empresas, né? Para a sociedade também trazem benefícios, inclusive para as pessoas. Se você olhar para as práticas de diversidade e inclusão que existem nas empresas hoje, de uma maneira geral, na sua opinião, quais são as práticas que são mais efetivas para garantir a criação de um ambiente mais seguro psicologicamente para as pessoas, mais diverso e mais inclusivo? São em diferentes momentos ou níveis de maturidade da empresa, as práticas vão mudando, né? Uma prática básica, vou voltar naquele ponto, dê a voz para as pessoas. Isso tem sido uma prática que garante aprendizados de qualidade. Isso enfrenta uma ansiedade que as empresas ficam de querer ser perfeita antes de agir, antes de falar, antes de... Se você traz a voz, você traz o momento da empresa e isso é importante. Isso pode acontecer por meio de grupos de afinidade num nível mais informal, pontual ou jamais estruturado, mas tem sido uma prática interessante. Por meio disso, você vai olhar para o concreto da organização. Isso tem a ver com o futuro do trabalho, né? Por meio disso, você começa a olhar para a sua postura, para os seus procedimentos. Eu tenho um mapinha com os 8 P's, coisa de consultoria, né? A gente vai desenvolvendo uns mapas, assim, uns gráficos, para poder facilitar o entendimento das coisas, a nossa própria conduta, né, dentro das empresas. Mas eu desenvolvi um mapinha didático com 8 P's que fala do posicionamento, da postura, do processo, do procedimento, né? Eu botei lá e, claro, pessoas no centro de tudo. Esse escutar as pessoas, dar a voz às pessoas e as boas histórias, não só os lamentos, né? As discriminações, as questões horríveis que acontecem, mas também as coisas boas, isso tem que permear depois a organização e ela se empenhar para rever seus processos, seus procedimentos, suas políticas, que jeito que você recruta, onde você recruta, como é que você anuncia a vaga, para quem, coisas muito concretas que vêm em consequência desse diálogo, dessa voz que surge dentro da organização, trazendo a especificidade do tema dos direitos LGBTI+. Uma coisa complementa a outra, né? A gente sabe, dando consultoria aí como vocês fazem, liderando esses movimentos, a gente vê que há de tudo, né? Empresa que já quer partir para a prática sem ter desenvolvido um posicionamento, sem ter conversado, sem ter escutado as pessoas de dentro de casa, vamos dizer, de dentro da empresa, não só de fora, né, que também é importante, mas de dentro de casa. Então, ou também empresas que só ficam escutando, conversando, põe um grupo de afinidade ali só para a turma se encontrar, ficam trancadinhos dentro de uma sala e dali nada sai, nada acontece, ela não consegue transformar aquela conversa boa em algo positivo, né? A prática mesmo, ela surge da ousadia. Essa é a própria riqueza da diversidade, né, Rei? E você falou sobre algumas práticas de algumas empresas. Quando a gente pensa na população LGBTI+, a gente não está falando de um grupo homogêneo. São grupos de pessoas que têm desafios muito singulares no ambiente de trabalho. De parte dos homossexuais, ainda existe em muitas organizações a dificuldade de falar abertamente sobre sua orientação sexual. Aí os números divergem. A gente tem uma pesquisa do Center for Talent Innovation, feita aqui no Brasil, que diz que 61% dos profissionais não falam abertamente sobre sua orientação sexual. O LinkedIn, por sua vez, fez um estudo na
própria rede aqui no Brasil e voltou com o resultado de que metade não fala sobre sua orientação sexual, a outra metade fala. Esses são desafios de homossexuais, que, ao mesmo tempo, também são peculiares se a gente considerar as vivências de gays ou de mulheres lésbicas, por exemplo. Bom, se a gente chega a pessoas trans ou a outras vivências da sexualidade que estão aí no arco-íris da diversidade sexual, os desafios são ainda maiores. Pessoas trans com uma dificuldade imensa de acesso ao mercado de trabalho formal, ainda que contem com a formação necessária e exigida pelas organizações. O que você acha que pode ser feito? Primeiro que eu gostaria que você trouxesse para nós quais são as principais dificuldades que a população LGBTI+, enfrenta ao ingressar no mercado de trabalho, dificuldades, e depois o que você acha que pode ser feito para que os ambientes sejam mais inclusivos a essas pessoas? Bom, essa constatação sua aí, que é básica, mas que a gente sabe que nem sempre é reconhecida, a pluralidade que há dentro do mundo LGBTI+, por isso mais, né, a escolha do fórum, de adotar essa nomenclatura e o mais, não para trazer um etc., mas o mais no sentido da complexidade. O mais como aquilo que adiciona, né, mais valor, e o mais como algo que mostra que a gente tem que olhar para questões que às vezes nem estão sequer presentes, né, que a gente ainda nem consegue nomear, se é para nomear, né, nessa complexidade toda. Então, reconhecer isso é importante. Dentro do fórum, eu tenho um orgulho, que é ver que a nossa liderança escolheu como prioridade a questão racial, a questão do negro. Isso, para mim, é muito próximo, né, essa questão, mas não foi minha. E, ao mesmo tempo, a gente tem que contar uma situação. A Beto de Jesus, que a gente não falou aqui, foi um dos fundadores do fórum também, um querido, né? Hoje ele está numa organização que cuida da questão do HIV/AIDS, né? Uma organização mundial, e fazendo seu trabalho sempre muito importante. Mas o tema trans, lá atrás, a gente teve que brigar. A própria liderança do fórum, tão bacana, reagia contra a ideia da gente incluir pessoas trans, que o ambiente de trabalho falasse sobre trans. Isso no primeiro e até no segundo ano do fórum. Aquela reunião que você esteve no HSBC já foi em 2015, né? Já há 2 anos do fórum, mas saibam que nos 2 primeiros anos, a própria liderança ali, eu tive que agir um pouco mais forte, assim, meio que impondo isso. Hoje está resolvido isso, e a questão trans é prioritária. E digo isso para dizer, olha, se você não conseguir ter essa leitura da pluralidade do mundo LGBTI+, e estabelecer prioridades, o fato da gente lidar com uma interseccionalidade, por exemplo, não quer dizer, no meu entender, que a gente não tem que ter eixos. E o eixo gênero e raça, no Brasil, é fundamental. E se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir ter um plano para criar o teu ambiente mais inclusivo, que na prática seria esse ambiente no século XXI, que começa a discutir dress code. São coisas muito simples e que expressam, ou que são expressão da transformação do mundo do trabalho que a gente está vivendo. Um foco maior na essência e não nas aparências, porque alguns de nós na comunidade LGBTI+, são quase que invisíveis no mundo heteronormativo, mas alguns de nós não, gosta de né, a expressão de gênero nossa, quer se impor, quer se colocar no trabalho, um mundo do trabalho que ainda tem uniforme, né? É muito triste, né? Então, o ambiente inclusivo, na verdade, ele mais do que construído, ele vem dessa predisposição dessas empresas de aprender com o seu tempo e lugar, de perceber o que as comunidades, o que as mulheres têm para dizer, o que os negros estão dizendo, o que a turma LGBTI pode dizer, e aí o retrato do casal, 2 mulheres ou 2 homens, vai parar em cima da mesa, né? E as pessoas ficam felizes com umas coisas tão simples, mas que custam tão caro, né, para nós, que é a questão de você poder ser quem você é dentro desse ambiente, como fala o
o João sempre, a questão da segurança psicológica, como esse lugar onde você pode ser o que você é, não porque você é perfeito, não porque você está estático ali parado e não vai aprender, se mexer, pelo contrário, você ser aceito como você é para você poder evoluir, para você interagir e na interação você poder rever coisas, deixar de lado algumas questões, né, aprender outras, enfim, se reinventar como todos nós o tempo inteiro deveríamos estar fazendo, né? Isso aí, Rei. Você usou uma palavrinha aqui que eu acho que vale a pena a gente traduzir para quem está nos escutando e que não é tão próximo da discussão, que é interseccionalidade, né? É um palavrão, mas que reflete um conceito super importante. Interseccionalidade é o reconhecimento de que as diferenças nos atravessam. Então, a vivência de um homem gay branco não vai ser a mesma de uma lésbica negra que carrega no seu corpo ali 2 marcadores da diferença, como a gente diz, o de gênero e o de raça. Então, acho que é muito interessante essa tua fala para que a gente possa se atentar à pluralidade dessas vivências. E os LGBTs com deficiência, né? E as pessoas LGBTs que vivem na periferia. O João queria trazer a questão trans também, que é super importante, não é, João? Exatamente. Ainda baseado nisso que o Rick está falando, Rei, no que você começou a falar também sobre os desafios imensos que a população trans encontra para a inclusão nesses espaços do mercado de trabalho, eu sei que o Fórum tem feito bastante coisas interessantes nesse sentido. Eu sei que já fez, e eu sei que tem um plano de fazer muito mais. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre principalmente essa perspectiva futura. O que as pessoas podem esperar do Fórum nesse papel institucional de ajudar as empresas a incluir e a inserir essa população dentro dos seus quadros. O fórum, não só ele, aí foi um movimento, como o Rick falou, da sociedade, globalmente falando, e aqui no Brasil, e no nosso caso a contribuição para trazer essa voz empresarial. Mas nós conseguimos, né? Vocês viram as capas de revistas de 2015 para cá, a gente conseguiu capas de revistas do mundo de negócios e, sobretudo, colocando pessoas trans na capa e o assunto trans na capa de revistas de negócio. O que a gente fez com isso? Puxa, dá para dizer, que legal, quebramos o paradigma, colocamos o assunto na mesa, havia resistências até dentro do próprio movimento, e isso mudou, né? Por mais que a gente tenha feito isso, os números de violência, os números de exclusão ainda são tão absurdos que faz a gente pensar assim, nossa, por mais que a gente faça, ainda está sendo muito pouco. Feiras de empregabilidade, como nós estamos juntos, né, na feira que vocês estão liderando agora, trazendo para o Brasil, que era um sonho meu antigo, né, a questão do reaching out, né, ele se transformar em algo nosso aqui, sempre em diálogo com o mundo, mas uma coisa nossa, vocês concretizaram esse meu sonho que eu tive lá desde a primeira edição do reaching out, que a gente pudesse abrasileirá-lo, né, no sentido da gente tomar as rédeas disso. Por mais que a gente faça esse tipo de coisa, a gente ainda vai ter que ter um esforço muito maior. Nós ainda praticamos 2 coisas hoje, menos, vamos dizer assim, mas ainda é muito forte. A gente demite a pessoa trans. O nosso colaborador trans, a colaboradora trans, ele e ela são demitidos por serem trans. A empresa, eu não sei lidar com você, então eu te demito. Aqui não tem espaço para isso, ainda tem isso. Eu não estou falando no espaço dessas empresas que estão mais engajadas, claro, mas estamos falando do ambiente empresarial como um todo. E isso é muito triste, né? E, de novo, faz aquele vínculo com o mundo do trabalho, que vocês têm conversado bastante sobre isso, as transformações que a gente precisa. Puxa, que raio de gestor é esse, né? Eu não sei lidar com você, eu te tiro da minha frente, né? Aí depois você quer ser inovador, você quer dar conta, né, dos teus desafios no século XXI, você não vai dar conta mesmo. Né? Outra coisa que a gente faz, a gente ainda barra a pessoa trans nos processos seletivos. Estamos falando de 2 coisas simples, porque o sofrimento vai muito além disso, né? O ônibus, a condução, tudo, né? O relacionamento com os clientes, enfim, tem um monte de coisa. Mas 2 práticas básicas que as empresas deveriam, no mínimo, estar bem atentas a esse. Excluir alguém num processo seletivo sem olhar para as competências, sem cumprir a promessa de uma empresa,
empresa que ela diz isso, eu olho a competência, eu gosto do mérito, eu não sei o quê, e a gente vê, fala, é balela, não é, isso é um blá blá blá, porque na prática, desde que, eu uso essa expressão, né, o desde que fala mais alto, desde que você não seja trans, desde que você não seja idoso, desde que você não seja jovem, desde que você não seja negro, desde que você não seja mulher, não sobra ninguém depois do desde que, e pessoas trans ainda estão muito sujeitas a isso. Mudou o paradigma, vamos dizer assim, que eu acho que isso a gente tem que celebrar. Conseguimos botar o assunto na mesa e olha, hoje mesmo com esse governo Bolsonaro autoritário, né, contra esses temas, querendo resgatar aí a questão de ideologia de gênero, que o Supremo já disse que não tem lugar para isso, né? Que é inconstitucional, mesmo assim a gente no ambiente empresarial vem avançando a passos largos. A cada ano você tem um número de empresas maior relatando que contrata, que não demitiu, né? Isso elas não assumem, não pode, mas deixou de demitir gente por ser trans, mas elas relatam assim, olha, passei a contratar em número assim, que não é o suficiente, né? Aí na situação geral do país, essa coisa toda, mas num número razoável, né? De dezenas, às vezes grandes empresas, centenas de pessoas trans. Isso é um avanço significativo, né? É legal a gente falar disso, né, Henrique, para dar esperança também para as pessoas, né? Acho que é importante. A desgraça a gente já conhece de perto, a gente sabe os números da violência no Brasil. Esses dados que você trouxe talvez nem sejam assim, eu desconfio que sejam piores até, porque quem se dispõe a responder essa pesquisa já tem ali algum sinal, né, de pensar sobre esse assunto. Há pessoas que são muito marcadas por essa repressão toda, que não conseguem nem dizer, nem responder uma pesquisa dessa para dizer se ela está fora do armário ou não, se ela tem coragem de enfrentar esse tema ou não, ou seja, é muito mais dolorido. Falar do outro lado, de ter um mundo em movimento, é um convite, né, para as pessoas agirem. Não fique esperando que alguém vá te dar no colo esse mundo bonitinho aí. Se você tem forças para isso, e ache as suas forças e aquela que você tem, venha participar dessa construção, né? Alguns de nós não têm essa força, não têm essas condições, ou porque ficou muito marcado lá atrás pela discriminação que todos nós aqui, né, temos histórias para contar de como nós somos discriminados ao longo da vida, mas nós de alguma forma transformamos isso numa força. Alguns de nós não conseguem. Então, tudo bem, né? Vamos juntos aí proteger essas pessoas. Mas aquelas pessoas que têm condições se sintam convidadas quando a gente apresenta esse cenário para poder agir. E não só a comunidade LGBTI+, mas os que a gente chama, né, de aliados, têm um papel aí essencial nessa construção, né? Perfeito, perfeito, Rei. Você falou de conquistas e acho que o mês de junho, o Orgulho LGBT, ele é sobre celebração. Então vale a gente lembrar também que houve conquistas recentes que são significativas. A gente está aqui conversando no mês de junho. No mês passado, no mês de maio, o STF retirou aquela restrição à doação de sangue por parte de homossexuais e também de mulheres trans e travestis. A gente lembra agora, nesse ano de 2020, os 9 anos já do reconhecimento das uniões homoafetivas. Isso aconteceu em 2011. A gente teve, pela via do STF também, a garantia às pessoas trans da retificação de seu nome de registro, independentemente de passar por uma cirurgia, a criminalização da própria LGBTfobia, que foi no ano passado. Quem ouve essas conquistas talvez fique com a impressão de o que falta então, né? Se já houve tanto. E aí eu queria sinalizar para o nosso ouvinte que são conquistas que ainda são frágeis, porque elas vieram sobretudo pela via do judiciário. Todas elas. E então a gente está sujeito a essas conquistas se esvaírem muito rapidamente. Elas vieram pela via do judiciário. Hoje a gente tem um STF composto por 11 ministros que na maior parte das vezes se posiciona a favor dos direitos LGBT, porém, essa composição ela pode mudar. O presidente atual, por exemplo, já demonstrou a sua disposição de indicar ministros conservadores, ele fará a nomeação de 2 ministros. Se houver uma reeleição, mas eu não quero trazer essa possibilidade para a nossa conversa, a gente sabe que o quadro pode se acentuar. Mas o fato é que houve conquistas, mas a gente tem que se manter vigilante. Rei,
de tudo que você aprendeu em sua trajetória, falando sobre o tema LGBTI+, nas organizações, quais foram as maiores lições que você aprendeu e o que você poderia trazer para ajudar quem está nos escutando? São tantas questões, né? Mas uma delas que é importante que nós tenhamos essa visão. Nós, consultores, somos educadores. Não existe um processo de consultoria, de contribuição, que não seja um processo educativo. E mesmo que assim não fosse, você não julgar é uma coisa importante, né? Nós vemos ao longo da história aí muita gente, eu falo ao longo da história, quando você está trabalhando, passam-se meses, anos, você vai, né? Como vocês estão com esse aprendizado, não estou mais sozinho, né? Podemos compartilhar isso. Como é bacana isso, você vê o momento zero ali, né? Onde você é convidado pela própria empresa a trazer um tema e a reação a ele às vezes é grande. E se a gente tende a julgar, a ficar com o dedo na cara, essas coisas não ajuda, né? Então, você construir junto, claro que há limites, claro que há demissão por justa causa, claro que há até boletim de ocorrência em alguns casos, mas na grande parte das vezes, essa abertura para a construção conjunta, para quase que um processo de alfabetização, né? Eu trabalhei com o Paulo Freire, os temas, né, de educação social de rua, essas coisas todas, e a gente usava lá a imagem, né, de você às vezes pegar pela mão para ajudar a criança naquelas primeiras letras, a escrever as suas primeiras letrinhas, né? O papel da consultoria às vezes é esse, e não julgar, e não ficar ali já esperando a letra perfeita, a fala perfeita, essa coisa toda. Isso tem ajudado bastante a você ter hoje uma comunidade, como a gente falou, grande de pessoas que se sentem à vontade, não porque elas entendem o tema em profundidade, porque elas foram fazer uma pós-graduação lá em Harvard sobre o tema, mas porque elas conviveram e elas têm amigos, elas trouxeram aquilo para mais próximo, e claro, estudaram também, e hoje você tem esse número grande. Creio que vários outros temas precisariam estar olhando também para esse aprendizado que o tema LGBTI+, traz, que é essa tal da figura do aliado. O aliado não como alguém assim, eu te ajudo, força aí, hein? Mas alguém que se sente parte dessa conversa. Se há um problema LGBTI+, há um problema com as pessoas que não são LGBTI+, né? Porque tem um problema com as relações e com as estruturas. As nossas organizações que avançaram mais, elas aprenderam que elas precisam se reestruturar. O tema da pessoa com deficiência traz aspectos físicos para as organizações de forma mais visível. Mas também o tema de gênero, né? Você tem empresas que não têm banheiro para mulheres até hoje, é uma coisa incrível quando a gente está falando de multinacionais. Não ter lactários, isso é muito comum, não ter o lugar onde a mulher que voltou da maternidade possa tirar leite né, para o seu bebê e vestiários, enfim. No tema LGBTI+, a gente vê que também essa visão da mudança da estrutura passa muito também por banheiros, né? Então, várias empresas, inclusive escritórios de advocacia, que são tidos como caretas fechados, adesivando a porta do banheiro com mensagens inclusivas, né? Desde aquela básica, para nós básica, né, mas que é uma revolução, que é você dizer, olha, esse banheiro é para mulheres brancas, negras, trans, não trans, enfim, já é uma mensagem linda. E outros até pensando em banheiros sem sexo, né, no sentido de você não ter. Isso materializa essa transformação do todo, né? Quando a gente olha as boas práticas, elas têm essa preocupação sempre de transformar em concreto, né, em algo visível para todo mundo, aquilo que ela está trabalhando na postura, aprendendo a se relacionar. Para nós, não julgar, ter essa postura educativa, tem facilitado sempre os grupos de afinidade, as pessoas engajadas no tema, elas têm aprendido isso, que aquele colega, às vezes, ultra chato, conservador, que ainda está no século XVIII, XIX, ele pode vir, ou não, né? Mas ele pode vir para compor e entendendo o tema e fazendo a diferença. Isso de números, porque por que está falando isso? Porque nós precisamos ter um impacto, ter uma escala, né?
Você ter meia dúzia de pessoas falando desse tema não é o nosso interesse. Nós queremos um impacto aí na demografia, vamos chamar assim, significativo, e um impacto na transformação das organizações, que ela expresse isso nas suas cores, né, no jeito que as pessoas se vestem dentro da organização, enfim, há muitas formas de estar lidando aí com o tema, né? E às vezes as pessoas acham que tem que criar ações muito revolucionárias, né, para surtir algum efeito inclusivo, mas como você falou, Rei, tem algumas ações que são muito simples, que as empresas podem adotar hoje, agora, e que vão ter um impacto super legal e relevante na vida das pessoas e na sua própria segurança psicológica dentro daquele ambiente. Rei, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente, que coisa boa, que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu estou assistindo, né, os outros podcasts, espero ter contribuído, estar à altura dos outros, vale a pena. Quem não viu os outros, vejam, porque está muito bom, trazendo temas relevantes para tornar nossas organizações, as nossas vidas relevantes também, né? Valeu, gente, parabéns por tudo, viu? Tchau! Rei, muito obrigado pela sua participação, foi uma participação muito enriquecedora do nosso lado. Esse foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também suas sugestões, críticas ou elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João. Tchau, gente.